Fala aí, pessoal. Eu tinha lançado esses exercícios para vocês, né, na videoaula, mas eu vou fazer para vocês, fazer junto com vocês, para que quando eu der as tarefas vocês já tenham assim bastante noção do que fazer quando se depararem com esse tipo de exercício, ok? Então vamos lá. Calcule, né, logaritmo de raiz de 2 na base 2. Pela definição, o que a gente faz? Base elevado ao logaritmo igual ao logaritmando, ok? Então, o que eu vou fazer com esse raiz de 2? Tá? Raiz de 2, o que é? Eu posso pegar esse raiz de 2, raiz índice 2, de 2 elevado a 1. Então, aqui não aparece nada. Mas quando não aparece nada é porque o expoente é 1. Aqui no índice não aparece nada. Quando não aparece nada no índice da raiz, é porque o índice da raiz é 2. Então, não apareceu nada na raiz, é raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 2 elevado a 1. Lembra daquele macetezinho? Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo? Então, essa raiz, ela pode ser transformada numa potência de base, né, igual ao radicando, aqui no caso base 2, elevado a quem está por dentro está por cima e quem está por fora está por baixo. Então, é uma potência de expoente fracionário, ok? Então, esse 2 elevado a meio aqui vai ser a mesma coisa que raiz de 2. 2 elevado a x está aqui, né? Seguindo a definição, 2 elevado a x igual a raiz quadrada de 2, que é 2 elevado a meio. 2 elevado a x igual 2 elevado a meio. Para quê? Para que eu consiga resolver essa equaçãozinha aqui, né? A equação exponencial, tem incógnita no expoente. Então, bases iguais, eu consigo resolver a equação. Cancelo as bases e faço, então, o expoente dessa potência igual ao expoente dessa outra potência. Então, x igual a meio. Tá aí o resultado dessa daqui. Bastante simplesinha, né? Essa não tem muito mistério, desde que você lembre dessa propriedadezinha aqui, né? Que raiz quadrada de 2 é igual a 2 elevado a meio, tá bom? E isso aqui nós revisamos maciçamente naquela revisão que nós fizemos sobre potenciação, ok? Então é só olhar no caderno que está lá naquelas nossas aulas presenciais. Logaritmo de 1 sobre raiz de 8 na base raiz cúbica de 4. É tudo que o aluno sonha, não é verdade? Né? Trabalhar com potência, trabalhar com radical, trabalhar com fração. Tudo não é questão só. Então, parece, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. É só você fazer igual o esquartejador. Vamos por partes. Olha lá, eu tenho aqui, ó, 1 sobre raiz de 8. Quem é esse raiz de 8? Tem índice aqui? Não. Então, o índice é 2. Então, raiz de 8, ele é igual a raiz quadrada, fatorando esse 8, eu tenho 2 elevado a 3. Então, é raiz quadrada de 2 elevado a 3. Eu tenho uma raiz, eu posso transformar numa potência de expoente fracionário. Então, vamos lá, a base é o 2 e a fração, quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Então, raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 sobre 2. Então, esse cara aqui vai virar isso aqui. Raiz cúbica de 4. Olha só, eu até deixei indicadinho aqui, ó, em azul, né? Raiz cúbica de 4. Eu tenho raiz cúbica, o 4 eu fatoro. Por quê? Porque não me interessa ficar com 4. Me interessa é trabalhar na mesma base do que o logaritmando. Então, meu logaritmando virou a base 2, eu vou pegar esse 4 e vou transformar em 2 ao quadrado. Fatorei o 4, 2 ao quadrado. Então, eu tenho raiz cúbica, continua sendo a mesma coisa, só que em vez de 4, 2 ao quadrado. Então, eu tenho aqui uma raiz que eu posso transformar numa potência de expoente fracionário. Então, vai ficar a base 2 e o expoente fracionário é quem está por dentro está por cima e quem está por fora está por baixo. Então, raiz cúbica de 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2 terços, ok? Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou utilizar. Voltando aqui, né, a nossa velha questão, raiz cúbica
de 4, ele é a minha base. 1 sobre raiz de 8 é o meu logaritmando. E o x é o logaritmo. Isso aqui elevado a x, está aqui, ó. A base elevado a x igual ao logaritmando, que é 1 sobre raiz de 8. Esse camarada aqui, ó, raiz cúbica de 4, quem é a raiz cúbica de 4? Ó, 2 elevado a 2 terços. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou trocar por 2 elevado a 2 terços. Não esquecendo que raiz cúbica de 4 está elevado a x. Então, o meu 2 elevado a 2 terços também tem que estar elevado a x. Esse 1 sobre raiz de 8, ele vai virar o quê? O que é raiz de 8? Raiz de 8 não é 2 elevado a 3 sobre 2? Então, aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a 3 sobre 2. Ok. Então, agora, eu vou pegar essa potência que está no denominador e vou transformar numa potência de expoente negativo. Eu posso? Pode sim. Então, ó, 1 sobre 2 elevado a 3 meios vira 2 elevado a menos 3 meios. E aqui eu tinha o quê? 2 elevado a 2 terços elevado a x. Multipliquei 2 terços vezes x, ficou 2x sobre 3. Na base, 2. Esse ficou 2 elevado a menos 3 meios. Então as bases não são iguais? Então você vai cortar as bases. Corta o 2 com 2, sobrou só o expoente. Então 2x sobre 3 igual a menos 3 sobre 2. Então tá lá, 2x sobre 3 igual a menos 3 sobre 2. Igualdade entre duas frações. Igualdade entre duas frações é aquilo que você mais gosta de fazer, multiplicar cruzado, molinho. Então, ó, 2 vezes 2x, 4x. 3 vezes menos 3, menos 9. Então, 4 vezes x, né? Ó, 4x é 4 vezes x, igual a menos 9. Se você quer o valor de x, segura o x e manda o 4 para o outro lado. Fazendo o quê? Operação inversa. Ele não estava multiplicando? Vem para cá, dividindo. Então, x igual a 9 quartos negativo. Não dá para simplificar, então chegou na resposta final. Ok? Tantinho de trabalho. Mas fazendo igual o esquartejador, como eu disse, indo por partes, você chega no resultado tranquilo. Vantagem, está em vídeo, pode repetir quantas vezes você quiser, não gasta o vídeo, tá? Então, vamos para a letra C. Letra C também dá um pouquinho de trabalho pelo que a gente vê aqui, né? Mas vamos lá, vamos devagarzinho. Logaritmo de raiz quinta, né, de 3 dividido por 3 na base 9 igual a x. Seguindo aqui a nossa definição de logaritmo, base elevado ao logaritmo igual logaritmando. Ok. Vamos aqui começar então a fazer aquela coisa. Vamos fazer por partes. 9. Aqui eu tenho 3. Tudo está me mostrando que eu vou ter que trabalhar com 3. Então 9 eu pego ele e transformo em 3 ao quadrado. Fatorou 9, 3 ao quadrado. Raiz quinta de 3. Raiz quinta de 3 é raiz quinta de 3 elevado a 1. Por quê? Porque aqui dentro não aparece nada. Quando não aparece expoente, o expoente é 1. Então, essa raiz quinta de 3 vai se transformar numa potência de expoente fracionário. Então, ó, 3 é a base, 1 está por dentro, vai ficar por cima. O 5 está por fora, vai ficar por baixo. Então, raiz quinta de 3 elevado a 1 é igual a 3 elevado a 1 quinto. Então, esse cara aqui do numerador, raiz quinta de 3, vai ser 3 elevado a 1 quinto. O 9 vai ser 3 elevado a 2. Estou tudo trabalhando na potência de base 3. Maravilha! Voltamos aqui para o nosso comecinho, ó. 9 elevado a x, pela definição, igual raiz quinta de 3 dividido por 3. Está aqui. Só que o 9 elevado a x é 3 elevado a 2. 9 é 3 elevado a 2. Só que o 9 está elevado a x, então o meu 3 elevado a 2 também tem que ficar elevado a x. Aqui eu tenho raiz quinta de 3. Raiz quinta de 3, a gente já viu que é igual a 3 elevado a 1 quinto. Então, no lugar de raiz quinta de 3, nesse numerador, eu vou colocar 3 elevado a 1 quinto, dividido por 3.
Tá? Não pode esquecer que ainda está dividido por 3. Aqui, então, eu tenho 3 elevado a 2x, vou multiplicar esse 2 pelo x, potência de potência. Vai ficar 3 elevado a 2x. Aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Aqui não aparece nada, ó, nesse 3, mas ele tem um expoente. Eu tenho 3 elevado a 1/5 dividido por 3 elevado a 1. Então, divisão de potência, eu repito a base e subtraio os expoentes. O primeiro expoente menos o segundo expoente. Então vai ficar, repito a base 3 e faço 1/5 menos 1. Ok, maravilha. Aqui a primeira fração, né, você percebe que ela está elevado. Perdão, você percebe que essa fração aqui tem por denominador o 5. E essa fração menos 1, ok? E o 1 eu posso transformar em qualquer número dividido por ele mesmo, certo? Para quê? Para que eu não tenha que ficar procurando MMC. Olha só, se eu tenho 1 lá e o denominador aqui é 5, eu vou pegar esse 1 e vou transformar em 5 dividido por 5. 5 dividido por 5 não é igual a 1? Perfeito, professor. Então aqui eu tenho 1/5 menos 5/5. Faz a subtração, 5/5 menos 1/5 vai dar 4/5. Sinal do maior, né, é negativo, então vai ficar menos 4/5. 2x igual a menos 4/5, que é 1 menos 5, 4. O denominador você só repete. Maravilha, né? Então agora pega esse 5 e traz para cá multiplicando. Ele não está dividindo aqui? Traz ele para cá multiplicando 2. 5 vezes 2, tá ali, ó, 10x. Então 10 vezes x, né? 10 vezes x ali, ó, igual a menos 4. Se eu quero o valor de x, pego esse 10 que está multiplicando e passo para o lado de lá fazendo a função inversa. Vem para cá, dividindo. Então, o x vai ser igual a menos 4 sobre 10. X, então, igual, simplificando, ó, você pode simplificar e deve simplificar, dividindo aqui por 2, você vai ter, então, o numerador 2, 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Então, na divisão, resultado negativo, né? Continua a mesma coisa, continua negativo, 2/5. Ou x igual, né, 4 dividido por 10 é 0,4, não é isso? Só que negativo dividido por positivo, resultado negativo. Ou x igual a menos 2/5, ou x igual a menos 0,4. Tranquilo, né? Dá algum trabalho, é lógico, né? Mas é perfeitamente possível. Veja e reveja, assista, reassista, quantas vezes você precisar. A letra D. Letra D, nós temos logaritmo de raiz de 2 na base 4 igual a x. Essa é bem mais tranquila, né? Então, você vai pegar a base, elevar ao logaritmo para encontrar o logaritmando. Então, 4 elevado a x igual raiz de 2. Raiz de 2 a gente já fez nos outros aí e já sabe que raiz quadrada de 2 é igual a 2 elevado a meio. E o 4? Né? Se eu estou trabalhando com 2 aqui, ó, eu vou ter que pegar esse 4 e transformar ele em base 2. Fatorei o 4, é 2 ao quadrado. Então aqui eu tenho raiz quadrada de 2 vai virar 2 elevado a meio. Não é isso? Então lá, 2 elevado a meio. Não é isso? 4 elevado a x, então 4 elevado a x, né? 2 ao quadrado elevado a x, igual a raiz de 2, igual a 2 elevado a meio. Esse 2 aqui elevado a 2 está elevado a x, ou seja, potência de potência. Então eu vou fazer o quê? Repetir a base 2 e vou multiplicar esses expoentes. 2 vezes x, está aqui 2x, igual a 2 elevado a meio. Bases são iguais. Corto as bases. Cortei as bases, igual o expoente. 2x igual a meio. Se 2x é igual a meio, em vez de você passar o 2 para o lado de lá, esse passar para lá, dividindo, passa esse 2 que está dividindo para cá. Então vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes x igual a 1. Se você quer o valor de x, agora você volta com esse 4 para lá. Ele está multiplicando, vai vir dividindo. Então x igual
a 1 sobre 4. Ok? Dúvidas? Na plataforma a gente esclarece se o vídeo não for suficiente. Aguarda um pouquinho que ainda tem mais uma ou mais questões aí para a gente resolver. Acho que tem mais 2 questões para a gente resolver. Aguarda só um instantinho que eu volto já. Então, meus queridos, vamos lá, vamos terminar essa parte para que a gente possa ficar em condição de fazer aquela avaliaçãozinha prometida, né? Condição de existência, né? Isso aqui a gente já falou. Condição de existência de um logaritmo, né? Não é qualquer número que tem um logaritmo. Então a gente tem que saber que existe uma condição a ser obedecida. Então a base do logaritmo, a base A, né? Logaritmo de B na base A, então a base ela tem que ser maior do que zero. E não basta ser maior do que zero, a base também tem que ser diferente de 1. Já o logaritmando, o meu B, ele só precisa ser maior do que zero. Então quando eu tenho uma questão como essa daqui, logaritmo de 3x mais 21 na base 5, eu vou olhar 2 coisas. Vou olhar para o logaritmando e vou olhar para a base. Eu olho para a base e vejo que a base é um número inteiro, um número 5. Ele é maior do que zero e ele é diferente de 1. Então está tudo ok com a base. Eu não preciso me preocupar com a base. Agora o meu problema é só com o logaritmando. Por quê? Porque no meu logaritmando eu tenho uma incógnita. Então isso não me deixa saber de primeira qual é o possível valor de x. Então como que a gente vai fazer isso daqui? Vou pegar esse logaritmando e vou jogar na minha condição de existência. Por quê? O meu logaritmando é o meu b, né? E o b tem que ser maior do que zero, certo? Então vamos lá. 3x, que é o meu b, né? Mais 21 tem que ser maior do que zero. Vou pegar esse 21 e vou passar para o outro lado do sinal de desigualdade. Ele está positivo, ele vai passar negativo. Então eu vou ficar com 3 vezes x tem que ser maior do que menos 21. Se eu tenho 3 vezes o x aqui, né? Vamos salientar aqui, que aqui é uma multiplicação. Eu tenho então que passar o 3 para o outro lado, fazendo a operação inversa da multiplicação. Então eu tenho que o x tem que ser maior do que menos 21 dividido por 3, porque o 3 estava multiplicando e veio para cá dividindo. Então agora ficou simples, né? Porque você sabe tabuada, sabe que 3 vezes 7 é 21, então 21 dividido por 3 vai dar 7. Só que negativo dividido por positivo, resultado negativo. X então tem que ser maior do que menos 7. Perfeito? Perfeito. Por quê? Porque se eu fizer aqui o x igual a menos 7, o que vai acontecer? Não é 3x mais 21? 3 vezes menos 7 vai dar menos 21. Menos 21 com mais 21 vai dar 0. E o b não pode ser igual a 0. Ele tem que ser maior do que 0. Perfeito? Então ficou bem visível aí porque, né, da obrigação de se obedecer à condição de existência. Senão vai dar com os burros na água, né? Vamos ver aqui a opção B. Aqui eu trabalhei com a incógnita, né? Ó, no logaritmando. Agora eu vou trabalhar com a incógnita, o x, na base, ok? Eu sei que aqui, ó, é logaritmo de 8. 8 é um número inteiro maior do que 0. Então, 8 é maior do que 0. O logaritmando é o 8. Então eu só tenho que ver se ele é maior do que 0. É maior do que 0? É, então tá tudo ok com o logaritmando. Não preciso mais me preocupar com ele. Eu vou ter que me preocupar só com a base. Só que a base eu tenho que ter uma dupla preocupação. A base ela tem que ser maior do que 0 e ela tem que ser diferente de 1. Então veja só. 6 menos x, que é a base, tem que ser maior do que 0. Chamei de equação 1. E a base 6 menos x tem que ser diferente de 1.
tem que ser maior do que 0, tem que ser diferente de 1. A primeira eu chamei de equação 1, a segunda eu chamei de equação 2. Agora eu vou pegar essa equação 1 e vou terminar de resolver. Vamos lá, vamos desenvolver. 6 tem que ser, o 6 menos x tem que ser maior do que 0. Portanto, passando o menos x para o outro lado, ele vai passar positivo. Então, 6 tem que ser maior do que x. Logo, x tem que ser menor do que 6. Se eu estou dizendo que 6 é maior do que x, então x é menor do que 6. Beleza? Tranquilo, né? Agora, a equação número 2. Eu fiquei com 6 menos x tem que ser diferente de 1. Então, vamos trocar de posição aqui, ó, esse 1 com esse menos x. Passo o menos x para o outro lado, ele vai passar positivo. Pego esse 1 que está positivo, passo para o lado de cá, ele vai passar negativo. Então, em vez de 6 menos x diferente de 1, eu vou ficar com 6 menos 1 diferente de x. 6 menos 1 está aqui. 5 diferente de x. Ou colocando na posição que fica mais bonitinha, x tem que ser diferente de 5. Perfeito? Então, tá aí o que estava faltando. Você percebe que aqui a base, né? Ela tem que ser maior do que 0. Então, ela não pode ser, né? O x aqui, ó, tem que ser menor do que 6. Porque se o x for igual a 6, vou ficar com 6 menos 6, a base vai ser 0. E ela tem que ser maior do que 0. Então, o x não pode ser 6. Ele tem que ser menor do que 6. Se o x for maior do que 6, o que vai acontecer? Se o x for 7, por exemplo, eu vou ter uma base negativa. E a base não pode ser menor do que 0. Né? Ela tem que ser maior do que 0. Tá? Agora, a outra condição, que ela tem que ser diferente de 1. Ok? Então, ó, tem que ser diferente de 1. Então, o x tem que ser o quê? Diferente de 5. Porque se o x for igual a 5, 6 menos 5 vai dar 1. Então, tá aí por que a gente tem que obedecer à condição de existência. Espero que tenha dado para ficar bem claro. Assistam diversas vezes para que toda dúvida possa ser, né, esclarecida. E não esclarecendo, né, a gente lá na plataforma termina de esclarecer. Valeu? Só isso aí. Abração.